Seja muito bem-vindo ao Pode Se Ligar, o podcast oficial do Grupo Aloy Meet. Hoje, eu, Samira, estou aqui em parceria com o Luciano, CEO do Doação Legal, para falar com vocês sobre a importância do envolvimento das marcas em grandes causas sociais. E aí, Luciano, tudo bem? Tudo bem, Samira. Que bom estar aqui contigo para a gente poder bater esse papo aí, tão importante. Hoje nós vamos falar sobre a importância das marcas se envolverem nas causas sociais. Por quê? Nós passamos por um tempo aí que aconteceu um grande acidente com as chuvas no período do Carnaval, ali na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Perfeito. E nós vimos tudo o que aconteceu ali, que foi uma catástrofe e envolveu tantas famílias, muita gente perdeu tudo que tinha dentro de casa e teve muita inundação. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso com você, de como que foi o envolvimento do Doação Legal dentro dessa causa. Tá certo. Bom, o Doação Legal, ele é uma plataforma, assim, para quem não conhece ainda, de crowdfunding, então, que é justamente para arrecadar recursos, para arrecadar doações quando há uma necessidade específica, né? E nesse caso, quando tu colocasse, que infelizmente isso vem se repetindo, né, há anos e anos no Brasil, a gente segue com muitas pessoas em áreas de risco, e quando dá essas chuvas, né, acima do esperado. Tivemos a maior chuva da história registrada no Brasil, né? Acho que foi em Bertioga, se não me engano. Então, muita gente realmente precisando de muita coisa, né? Então, o Doação Legal foi procurado por várias entidades, por várias empresas, né, para criar campanhas para poder auxiliar, tá? Sim. E isso a gente conseguiu com o auxílio dos doadores, na realidade, né? Que nós somos um intermediador entre o doador e a entidade que está captando, né? É importante a gente falar que a gente teve um envolvimento muito legal do projeto VOA, né? Isso, que é uma instituição ali da Baixada Santista. Isso, a gente conseguiu, né, fazer uma arrecadação muito importante para ajudar essas pessoas, né? Eu vi. Um dos casos, aí entra a questão, assim, da credibilidade dessas questões de campanhas de arrecadação, né? E aí entra a questão das empresas, entra a questão de projetos, de entidades que que tenham já um reconhecimento no mercado, né? Então, o projeto VOA especificamente, né, que é um projeto, são pessoas que já fizeram várias campanhas com a gente e dessa vez eles se mobilizaram muito rápido, porque inclusive eles são locais, eles conhecem as pessoas, né? Tem a Sophie, por exemplo, que é a líder lá. Eles já têm um relacionamento com as famílias ali no Isso, litoral, então né? eles realmente sabem quem é que está precisando, quem é que perdeu realmente as coisas que precisa, quem é que realmente está em situação de maior vulnerabilidade, né? E eles se mobilizam, e eles têm uma rede muito grande já de pessoas que confiam no trabalho deles, né? Então, rapidamente, assim, foi realmente durante o processo de carnaval, em questão de 2, 3 dias, conseguiram fazer as arrecadações que precisavam, né, para poder atender, né, aos que perderam, reconstruir suas vidas. Primeiro sobreviver ali, né, água, comida, coisas básicas, né, e reconstruir as suas vidas, né. E foi lindo que o Doação Legal fez, né? Foi um projeto maravilhoso do VOA, em parceria com o Doação Legal. Nós tivemos 3 grandes campanhas ali funcionando bem, arrecadando legal. E para vocês terem noção, o que choveu em 6 horas era para ter chovido em 3 meses. Então, assim, o resultado que a gente teve foi esse. E o legal mesmo, além de ver as marcas se envolvendo nisso, tanto nós, Doação Legal, quanto VOA, é ver as pessoas se envolvendo nessas causas. Porque o número de doações que teve ali nesse tempo foi recorde mesmo. Realmente. Tanto que recebemos comunicado aí da prefeitura de lá da Baixada dizendo que eles lotaram o ginásio inteiro de doações. Então é incrível como o povo brasileiro se levanta. Isso aí, só para complementar, Samira, em relação a isso, a gente que está ouvindo, todos nós estamos ouvindo aqui, né? O povo brasileiro, o brasileiro, vamos dizer assim, né? A nossa cultura, né? A gente é muito solidário na catástrofe, tá? Sim. Então, assim, isso é muito legal, é muito bacana que a gente realmente ajuda, né? Uma coisa que é legal a gente desenvolver de cultura é ser solidário na prevenção, né? Então, de maneira assim bem clara, se a gente lançar uma super campanha hoje para prevenir que haja uma nova queda
por exemplo, de uma encosta de morro e tal, ela atinge menos hoje o brasileiro do que se caiu, Sim, se houver uma nova queda e aí Fato. as pessoas se mobilizam, né? Fato. Então a gente tem que continuar com essa nossa cultura de auxílio, né, aos que precisam, mas também, principalmente, também criar, né, essa cultura de prevenção também. Sim, tá? concordo. Com essas entidades e empresas que se propõem a fazer isso. Concordo. E hoje, Luciano, qual que você acha que é a importância de uma marca se envolver mesmo com causas sociais como essa? Também, não só com catástrofes, tá? Mas feiras de incentivo à leitura, à cultura, tudo isso que eu acho que uma empresa pode se envolver, tanto em parceria quanto cobrindo valores. Como que você acha? Qual é a importância da empresa se envolver nisso? Hoje em dia, o público, mas assim, o consumidor como um todo, né? Ele está muito preocupado com vamos dizer assim, a forma como a empresa se posiciona no mercado, né? Então a gente tem o que a gente chama, a sigla é ESG, vamos dizer assim, que a empresa esteja preocupada com isso, né? Que o ESG, o E seria o meio ambiente, né? O inverno em inglês, né? O S do social, né? E o G de governança, ou seja, a gente tem uma empresa que ela é idônea, tem governança, ela está preocupada com o social, aí entram ações, né, sociais, que é de... Toda empresa ela tem que pegar tem não, né? Mas é importante que o consumidor cobre isso, que ela tenha no seu propósito que parte dos resultados, parte do lucro dela não se reverta para ações sociais. Sim. Né? Sejam ações sociais que precisam para resolver problemas que houveram ou, por exemplo, ações sociais na área de educação, ações sociais na área de, por exemplo, de encaminhamento a pessoas ao mercado de trabalho que ainda não estão lá, na área de saúde, onde há deficiência. A gente tem muitas necessidades em nível de Brasil a serem cumpridas, né? Então, e as empresas têm um papel fundamental nisso, né? Com certeza. E também entra a parte do meio ambiente aí, né? A gente teve, por exemplo, no caso específico que a gente está falando aqui, a gente teve um problema de meio ambiente mal cuidado, que na realidade foi isso, né? Que gerou uma grande catástrofe social, né? Sim. Então, se a gente tiver essa cultura integrada, as coisas vão, com certeza, melhorar bastante para todos. Com né? certeza. E eu acho também que a gente, englobando nesse assunto, a gente pode lembrar também a empresa que ali no começo da criação da marca criou aquele storytelling, ou então a missão, visão e valores da empresa. E ele incluiu ali que ele se envolveria com causas sociais, então o incentivo é para que você honre a sua palavra. Porque o seu cliente ele vai entrar ali no site da sua empresa e vai ver lindo missão, visão e valores e não ver seu envolvimento. Isso é muito importante, né? Assim, ó, realmente, Samira, isso aí é fundamental, porque o discurso é lindo, né? Mas assim, ele tem que ser executado. Sim. Né? Então hoje a gente vê assim... envolvimento real de empresas com causa. Tem empresas que realmente fazem, né? Mas tem muitas que vendem essa ideia e acabam não realizando. Né? Então, assim, ó, o importante... Isso tem que estar na essência desde da alta direção da empresa. Concordo. Permeando por todos os colaboradores da empresa. Sim. Tem que estar na essência da empresa, né? Pegar o time como um todo precisa lembrar disso, né? E ver que é real, né? E ver que é real, né? Nessa parte, por exemplo, do meio ambiente, que a gente fala que existe, assim, várias ações de que parece que são em prol de coisas que preservam o meio ambiente, que na verdade que a gente chama de greenwash, né? É um processo que parece que eu estou vendendo para ti que eu estou preservando o meio ambiente, eu estou poluindo mais com aquela ação. Sim, então, certeza. A gente não pode deixar o marketing, a ganância dominar e tomar conta, porque a nossa finalidade como empresa não pode ser só o dinheiro. Né? Ela tem que ser, evidentemente, ter resultados, mas ter uma participação na sociedade, fazer com que a sociedade seja melhor para todos. Né? Com certeza. Então, essa realização é fundamental.
E para a marca, falando em negócio, isso acaba retornando muito mais. Muito, Porque fidelizando o cliente, ele tendo empatia, Exatamente. ele se identificando com a marca. Isso é muito profundo para criar até um relacionamento da marca com o cliente. Exatamente. Tanto o cliente final quanto o B2B, né? Isso, perfeito. Ter uma parceria ali com outra empresa, outra marca, como nós fizemos com a Voa. Isso. Então, criar esse vínculo entre business to business até o consumidor final. Isso, perfeito. A gente tem, por exemplo, aqui no grupo uma entidade que chama Aldeia do Futuro, que é o nosso braço social, vamos dizer assim, que é onde a empresa, o grupo, né, faz os seus investimentos na área social. Né? Então, há um comprometimento de tempo, de trabalho, de dedicação, de recursos, focado na área social. E toda empresa deve ter essa sua atuação, seja com uma entidade que ela está ligada, seja contribuindo com várias ações, né? Porque o público vai perceber isso, vai identificar isso, né? Hoje está difícil enganar o público, né? Com as redes sociais, do jeito que as coisas andam, né? As pessoas observam muito as pessoas observam a empresa muito, está fazendo, e né? quando há um deslize, assim, de um comportamento totalmente indevido, assim, é um problema gigantesco para a empresa. Assim, quando há um comportamento real, não é um comportamento de marketing, mas real de comprometimento em termos de ajuda, isso é extremamente importante. Então, a gente no Doação Legal, o que a gente procura fazer, né? Sempre trabalhar com entidades, com associações, que validem aquelas campanhas, né? Ou seja, que o doador possa saber que aquilo ali realmente vai chegar, vai ser bem utilizado, vai chegar no foco final, que é o objetivo que está naquela campanha específica, que aquilo ali está validado, que o dinheiro vai ser bem utilizado, né? E porque é uma das questões também que a gente tem nesse é um cuidado que tem que tomar. É um cuidado para evitar os processos eventuais de criar uma campanha fraudulenta que, com certeza, se for em qualquer site de crowdfunding, tem 200 campanhas ligadas ao desastre do litoral paulista que não são reais, entendeu? Sim, então isso tem que ser barrado. Acontece, né? As pessoas se aproveitam de oportunidades como essa. Exatamente. Entrando nesse gatilho aí de validação, Lu, eu queria perguntar para você quais são os cuidados que nós temos que ter, nós como marca, eu sendo um cliente do Doação Legal, quais são os cuidados que eu tenho que ter ao abraçar uma causa? Sim. A gente sempre tem que ter a validação concreta, né, daquilo que a gente está vendo. Ou seja, aquela entidade, ela realmente existe, ela tem um processo de governança que a gente chama de controle do que ela vai fazer com aqueles recursos, ela tem como demonstrar o que ela vai fazer com aqueles recursos, ela tem um histórico já de ações bem feitas, né? Então, quanto mais informações a gente conseguir validar esses processos, mais garantias a gente vai ter de que aquilo ali vai ser bem feito. A maioria das entidades, a maioria desses projetos, eles trabalham com muito boa vontade e com o propósito certo, né? Mas sempre é muito importante conhecer, fazer essa validação. Pega o CEO da empresa, pega um dia, vai lá, visita a entidade, visita a ação que está sendo feita, conhece esse relacionamento mesmo, né? Que a gente criou, né? Não é só o dinheiro também, entendeu? É o tempo também, é a relação, é colocar o pé lá no caso, nesse específico, lá no barro junto, ver o que está acontecendo e dar uma mão, né? Estender a mão, não é só estender a carteira também, né? E aí entendendo todo o processo do que é realizado. Aí a gente consegue ver realmente o que é real, concreto, o que está realmente ajudando as pessoas. E o que não é, né? E acho que também envolvendo nisso, eu acho interessante a gente falar muito sobre a linguagem. Porque às vezes você está falando com um público que ele é mais simples, ou então com um público que ele é alvo de digamos assim, como que eu posso dizer? Ataques mesmo, sabe? Então vamos dizer LGBT, ou então a luta racial. Então, a sua linguagem para se relacionar com esse público tem que ser cuidadosa, né?
acho que além das fraudes, a gente teria que citar um pouco disso, porque muitas empresas pecam ao se relacionar com o cliente com uma linguagem que ele nem reconhece. Sim. Ou se é uma pessoa simples, que ela tá precisando de uma doação lá no litoral agora, e ela não sabe falar nem o português correto, Sim. e você tá se comunicando com ele de uma forma que ele não vai compreender, ou então com quem vai fazer a doação. Acho que isso é muito importante a gente citar também, né, Lu? Com certeza, né? Então a gente tem essas várias áreas, né, de causas que tem que ser trabalhadas, né? Cada um, né, hoje em dia é fundamental, né? Não existe mais, quer dizer, não é fundamental, né? Não existe, né? Não haver o respeito absoluto, né? Sim. A qualquer uma dessas questões que antigamente existia processo de discriminação, processo Sim. que é inaceitável, né? Não dá nem pra gente... Mas ainda acontece, infelizmente ainda acontece e acontece bastante. Então há um cuidado muito importante nisso. E como tu colocasse bem, Samira, geralmente quem precisa da ajuda é quem está numa situação mais precária. E quem está numa situação mais precária é quem teve menos acesso a poder se ter até uma educação melhor, um estudo Sim. melhor e tal. Então, essas pessoas, a gente tem que ter realmente uma linguagem muito adequada para poder atender a todos esses Estudar públicos. o público, Né? o Isso. ambiente, né? Conversar Isso é na importante linguagem também. deles, entendeu? Porque ninguém é melhor do que ninguém, porque está um dia melhor, um dia pior. Exatamente. E a gente tem que saber entender que a gente somos todos seres humanos, né? A gente está aqui para poder ajudar os outros, né? E poder conversar na linguagem que todos eles se entendam de acordo com cada público que a gente está trabalhando, tá? Legal, Lu. Concluindo isso, eu gostaria de pedir para você que está assistindo, comentar aqui embaixo se você acha que é importante mesmo que uma marca se envolva com causas sociais, ou você acha que é melhor lavar as mãos e não assumir o risco, né? Isso é uma das coisas que a gente vê com bastante frequência em algumas empresas. Então, aqui é importante a gente lembrar que é diferente, né? Aqui a gente tem um propósito social muito forte. É isso. Então eu queria fazer um joguinho contigo agora sobre um bate-volta. Então, bom, vamos para lá. você entender um bate-volta, eu vou falar uma palavra e o Lu retorna com outra, a primeira palavra que vem na sua mente, tá bom? Não foi combinado ainda, não tô Vamos lá. sabendo. Sem ensaio. Alegria. Alegria, filhos, Enchente. enchente, tristeza, Causas sociais. engajamento, Abraço. carinho, Doação. doação legal. Doação isso aí. legal. É isso, eu queria pedir para você curtir esse vídeo se você gostou, compartilhar com os seus amigos e se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo.